Oi, meu nome é Manoeli, sou da turma do primeiro ano C e nós, equipe formada por 7 alunos que são eu, Emanuele Santos, Camila Vitória, Maria Dara, Maria Isonaura, Leandro Moraes, Kailane Melo e Jaine Ramile, ficamos responsáveis de preparar um seminário com o tema Alta Idade Média para vocês, com a direção do nosso professor de História, Rodrigo. E antes de começar as apresentações, escolhemos uma frase para deixar para vocês de Hilário Franco Júnior que diz assim: não se imagina o que se quer, mas somente o que é se possível imaginar. E agora, a aluna Kailane vai dar início às apresentações para vocês. Influências da Alta Idade Média. Império Bizantino. O Império Bizantino se constituiu na divisão do Império Romano no ano de 395 em duas partes, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, e o Império Romano no Ocidente, com a capital em Milão. Expansão Islâmica. A expansão islâmica começou logo em vida do profeta Maomé. Após a civilização islâmica, estendeu seu território por extensas regiões da África, Ásia e Sul da África. Império Carolíngio. O Império Carolíngio era governado pela dinastia carolíngia e a sua maior característica foi a distribuição de terras entre os oficiais e soldados, mais os leais da realeza. Feudalismo. Feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como Idade Média. Servidão. A servidão é o estado de dependência de uma pessoa em relação à terra em que trabalha e ao seu senhor. Suzerania e vassalagem. Era um acordo de um sucerano a um vassalo em troca de fidelidade e auxílio militar. Elementos básicos da Alta Idade Média. Alta Idade Média. Desestruturação da sociedade romana, formação dos reinos bárbaros e cristãos, surgimento do Islã e a formação do feudalismo. Descentralização política. Religião cristã. Apesar de divididos em feudos, todos eram parte da mesma cristandade, servos de Cristo e da sua representante, Igreja Católica. Sistema feudal e ruralização da sociedade. A Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente em 466 d.C. e se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino pelos turcos otomanos, em 1453. Esse período costuma ser dividido em dois, a Alta e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média estendeu-se do século V ao século X. A Baixa Idade Média vai do século XI até o fim do período medieval do século XV. Agora, o aluno Leandro vai explicar um pouquinho como eram as relações sociais naquela época. Relações sociais. Horizontais. Sucerania e vassalagem. As relações entre nobres, submissão de trocas de terra. Assim, o feudo eram as terras concedidas de um sucerano a um vassalo, em trocas de fidelidade e auxílio militar. As verticais. Servidão, proteção vezes obrigação. Era baseada nas relações entre os camponeses e proprietários de terra. Talha, entrega do partido próximo aos senhores feudais. A talha era um atributo que era pago pelos vassalos para o custódio de defesa do feudo. Covéa, trabalho gratuito aos senhores feudais. É uma obrigação presente no modo de produção feudal e correspondendo nos pagamentos através de serviços prestados na terra. Banalidade, pagar pelo empréstimo de coisas. Banalidade era tributos da época feudal pagos pelos servos para a utilização de bens de propriedade do senhor feudal. E agora eu vou explicar como era a divisão de terras na Idade Média. Então prestem atenção na imagem seguinte, que vai ser a partir dela que vai desencadear as explicações. Como vocês podem observar na imagem, as terras eram divididas em 4 partes: terras comunais, manso servil, castelo e reserva senhorial. As terras comunais eram terras de uso comum. Nelas os servos podiam recolher a madeira e soltar seus animais. E nesses campos, que compreendiam bosques e pastos, também havia uma posse coletiva da terra. Essa posse coletiva era onde os senhores feudais e os servos poderiam compartilhar a mesma terra, só que tendo divisão. Mas ainda tem um detalhe que será discutido ainda mais à frente. A reserva senhorial
Já pelo nome a gente consegue entender que eram terras que pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. Tudo que fosse produzido na reserva senhorial era de sua propriedade. Só que eram os servos que trabalhavam e ainda por cima gratuitamente no cultivo de alimento e nos serviços domésticos. Então, além de tudo, eles ainda tinham que trabalhar gratuitamente para o sustento do senhor feudal. No castelo ficava o rei, que era a figura mais importante da sociedade daquela época. O manso servil eram terras utilizadas pelos servos, da quais eles retiravam seu próprio sustento. Lembra daquele detalhe que eu falei do começo? Pronto. Era esse detalhe que se encaixa aqui agora. Além deles trabalharem gratuitamente na reserva senhorial e nas terras comunais, eles ainda tinham que pagar pelo uso do manso servil. Inclusive, o pagamento de taxas ao senhor feudal era por fora. Então, eles meio que eram inquilinos dos senhores feudais para utilizar o manso servil. A sociedade estamental era uma característica bastante importante. Então, a estudante Camila vai explicar o que era essa sociedade. Oi, gente, eu vim falar um pouco sobre a sociedade estamental. A sociedade estamental é uma forma de organização social no qual a sociedade é dividida em grupos. Então, basicamente, é uma sociedade que você não consegue mudar de classe social uma para outra. Um exemplo, se você for rei, você morrerá rei. Se você for um servo, morrerá servo. Vemos aí essa escala, ou também podemos chamar de pirâmide, que é constituído primeiro pelo rei, que é a soberania de tudo. Vemos o clero, que é toda a igreja católica, que são os bispos, padres. Logo após também vemos a nobreza, que é aquelas pessoas que tinham bastante poder de terra e também muito poder político. E por último vemos os servos, que era a maioria, que são os camponeses, escravos, que não possuíam nenhum poder e também não possuíam nenhum direito. Agora eu vou falar a função e o significado de cada um. Eu vou falar sobre a nobreza. A nobreza está no topo da hierarquia social, que está o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre os senhores feudais. Agora eu vou falar sobre o clero. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de várias extensões de terra. Agora eu vou falar sobre os servos. E os servos eram constituídos por 3 trabalhadores. Os servos era o trabalho na sociedade feudal que estava fundamentado a servidão, eles trabalhavam presos e em terras subordinados a várias séries de impostos e vários serviços. Como eu falei, os servos eram divididos entre trabalhadores, que esses trabalhadores eram os ministeriais, os vilões e os escravos. Agora eu vou falar um pouco sobre os ministeriais. Eles ocupavam a administração da propriedade feudal. Os vilões eram homens livres que moravam em vilas, que também prestavam serviços aos senhores feudais. E por último vemos os escravos, que eram empregados a trabalho domésticos e não possuíam nenhum direito. Oi, meu nome é Jaine. Eu vou falar um pouquinho sobre a cultura e a política na Alta Idade Média. A política era uma política descentralizada. Não tinha um grande centro que dominava tudo. Era fragmentada. Como assim? Não tinha uma única pessoa que dominava tudo. Não tinha um centro político para tudo. Um exemplo básico é quando deixamos um copo de vidro cair no chão. Ele não vai se despedaçar? Pronto, cada pedacinho desse considera um terreno. Cada terreno uma pessoa mandava, cada pessoa fazia o que bem entendia com aquele determinado terreno. Por isso que era uma grande bagunça, que ninguém sabia o que era o certo, era errado, o que fazer e o que não fazer. Como o aluno Leandro falou no começo sobre os suceranos e os vassalos, eu só vou complementar um pouco porque os suceranos e os vassalos se encaixam na política. O que eram os suceranos e o que eram os vassalos? Os suceranos eram os donos de fazenda, donos desses terrenos que eu citei agora há pouco. Mas para isso, os suceranos precisavam de proteção. Com isso, os suceranos chamavam pessoas. Essas pessoas certamente eram os vassalos. Esses vassalos teriam que proteger as fazendas de qualquer tipo de ataque. Em troca dessa proteção, eles davam terreno para essas pessoas, esses vassalos, construir suas casas e fazer suas plantações. Vale destacar também que a Igreja Católica tinha um grande poder político. Por quê?
por conta do catolicismo, porque a maioria desses reis, desses donos de fazenda, seguia o catolicismo. Diante disso, a igreja também tinha um grande poder político por conta que a igreja era dona de muitas terras. Então, naquele tempo, você ser dona, ter muitas terras, era uma fonte de riqueza política. Por isso, tem grande importância na política. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura. Muitos historiadores diziam que na Idade Média não existiu cultura, foi idade das trevas, mas não é bem assim, isso é mito. A cultura na Idade Média era uma cultura teocêntrica. Como assim teocêntrica? Deus era o centro de tudo. Por quê? Por conta da Igreja Católica, por conta do catolicismo. Com tudo isso, se entende que cultura é tudo aquilo que se relaciona à educação, à ciência, à filosofia, à arquitetura, à música, entre outros elementos. Vale ressaltar que muitas coisas que temos hoje veio lá da Idade Média, como a arquitetura, a ciência, a tecnologia, principalmente porque a tecnologia vem avançando ao decorrer do tempo. Com tudo isso, eu termino o pequeno resumo sobre a política e a cultura na Idade Média. A economia medieval durante a Alta Idade Média passou pelas alterações da crise do Império Romano. Segundo o que diz o historiador Hilário Franco Júnior, nesse período houve baixa produtividade, poucos bens de consumo, comércio extremamente baixo e a pequena circulação de moedas, já que naquela época era muito usado o escambo, que era um mecanismo de troca. E para fechar com chave de ouro nosso trabalho, a aluna Marisa Onara vai explicar o que foi a crise no feudalismo. Eu vou falar sobre a crise do feudalismo. O sistema feudal ele entrou em declínio a partir do século XI. E o aumento da população no século X foi um ponto decisivo para que surgisse uma nova classe social, a burguesia. A burguesia ela era interessada, sobretudo, no comércio. E com o surgimento da burguesia, muitas pessoas começaram a fugir dos feudos para as cidades, em busca de melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das cidades comerciais foi essencial para que o sistema feudal entrasse em declínio. No século XIV, o sistema feudal vai sofrer uma crise muito forte, e essa crise teve 3 fatores principais: a peste, a fome e as guerras. Uma coisa que ajudou muito o colapso da Europa medieval foram as guerras. Uma das principais guerras foi a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra e que durou 116 anos. Além das guerras, também teve a crise da fome e da peste. Então, o que vai acontecer? Aquele tempo teve muitas mudanças climáticas e que não ajudaram os camponeses nas plantações. Então, as plantações foram muito ruins e é aí que muita gente começa a passar fome. A peste negra ou peste bubônica era uma doença que era causada pela pulga do rato e que matou milhares de pessoas, cerca de 1/3 da população europeia. Mas enquanto a peste negra estava rolando, ainda existia a Idade Média, então também existia o feudalismo. E os senhores feudais começaram a exigir que os servos continuassem produzindo o mesmo tanto de trabalho, que eles continuassem pagando aquele tanto de imposto que eles pagavam. E isso não só aumentou a fome, que já estava muito grande, como também causou várias revoltas camponesas contra os senhores feudais. Com todas essas revoltas, o sistema feudal, a nobreza, começou a ficar mais centralizada. Elas começaram a juntar seus exércitos com os exércitos do rei. E foi aí que o rei ficou mais conhecido ainda. Porque o rei já era conhecido, o rei já tinha poder. E com tudo isso, ele ficou mais ainda. Tanto que depois vai surgir o absolutismo, que era onde o rei tinha muito poder e o Estado praticamente era o rei. As cruzadas intensificaram o comércio. A comercialização de produtos com o Oriente a partir da abertura do Mar Mediterrâneo aumentou as rotas comerciais. O Renascimento foi um movimento artístico, filosófico e cultural que permitiu a mudança de mentalidades na sociedade europeia. O desaparecimento do feudalismo põe fim à Idade Média e se inicia a Idade Moderna.